passando para as regras de concurso de pessoas. Meus amigos, prestem bastante atenção. Na maioria dos crimes que eu tenho previstos, o crime pode ser praticado por uma pessoa só. Tá ok? Então, por exemplo, homicídio. Eu posso ter um autor só. Ele pega a arma, mata e acabou. Mas esse crime pode ser praticado por duas pessoas? Pode. Né? Eu e o outro somos autores, os dois com faca, e nós vamos lá e esfaqueamos a vítima. Tem dois autores. Tá ok? Ele pode ser praticado de outra forma? Pode. Ah, eu tenho raiva do indivíduo A e contrato o matador. O matador vai lá e mata, mas quem pagou para o matador matar fui eu. Isso acontece, senhores, diante desse cenário que nós colocamos aqui, acontece um problemão. Por que que acontece um problemão? Porque, vejam bem, autor para o Código Penal é aquele que pratica a ação típica, prevista na lei. Então, o que é autor aqui? Se eu, o autor A e o autor B, estamos deslocando lá, estamos esfaqueando a vítima, beleza, os dois praticaram a ação. Os dois são autores. Quando eu tenho mais autores, ao invés de falar assim, 2 autores, 3 autores, eu falo coautores. Agiram em coautoria. Tá ok? Beleza, até aqui ok. Mas e se eu caminhar para aquele caso onde eu falei assim, olha, toma R$1.000 e mata o indivíduo. Aquele que foi lá e que executou a ordem por dinheiro, ok, ele passa, a conduta dele está prevista no tipo penal, matar alguém. E a minha que paguei? Não está, ué, não tem lá, matar alguém, eu não coloquei a mão em arma, eu não fui eu que tirei a vida, então eu estaria livre. Perfeito? Eu não sou autor do crime, porque a minha conduta não passou pelo tipo penal. Aí o artigo 29 fala assim, ó, quem de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada na medida da sua culpabilidade. Fala assim, ó, mesmo que você não seja o autor, se você concorreu para o crime, ou seja, de alguma forma a sua ação concorreu para o crime, você responde por aquele crime. Então, por mais que eu mando matar, eu não matei, aquele outro matou, mas eu concorri para o crime? Claro que eu concorri, ué. Se não fosse meu dinheiro e a ordem que eu dei, aquele indivíduo não executaria a ordem, não mataria. Então, a minha conduta também será criminalizada. Eu vou responder pelo mesmo crime. Qual que é o crime? Homicídio. E cada um na medida da sua culpabilidade. Será que a conduta mais grave, nesse caso, foi daquele que matou para receber o dinheiro ou foi na minha conduta que foi a contratação, que gerou aquela ação? Ah, a conduta de quem mandou matar. Então, talvez a minha pena vai ser maior do que aquele que executou o crime. Por isso que a gente analisa a culpabilidade de cada um no fato concreto. E aí, senhores, só para ficar claro essa questão de nomenclatura, quando eu falo em concurso de pessoas, ou seja, mais pessoas praticando crime, nós temos esses dois conceitos de coautoria e participação. Coautoria, quando 2 ou mais pessoas conjuntamente praticam a conduta descrita no tipo. Então, é aquele caso onde eu coloquei que tem 2 autores que estão esfaqueando a vítima. Perfeito? Nesse caso, senhores, os 2 estão praticando a conduta típica, ou seja, aquilo que está previsto na lei como crime, o matar alguém. Estão executando aquela figura para conseguir o resultado morte. Mas eu tenho também a figura do partícipe, a participação, onde o agente não comete a conduta típica, que é aquela, no caso, dos verbos descritos na lei. Se eu falei matar alguém, quem paga para matar não está matando alguém.
não está realizando o tipo. Então, na verdade, este que está participando, ele é o partícipe. Por quê? Porque de alguma forma ele concorre para o crime. Se eu paguei, planejei, etc., eu concorri para o crime. Tá ok? Bom, quando eu falo em concurso de pessoas, eu tenho que visualizar esses 5 elementos, que são os requisitos para existir esse concurso. Para eu falar em coautoria, em participação, tem que ter esses requisitos. Quais são os requisitos? Pluralidade de agentes. Um agente só, eu não falo em concurso de pessoas. Então tem que ter 2 ou mais agentes para existir o concurso. Relevância causal das condutas. Isso quer dizer que cada um tem que ter uma conduta que é relevante para conseguir o crime, para conseguir chegar na finalização do crime. Se aquela conduta daquele indivíduo que a princípio participou do crime não é relevante, eu nem analiso, eu descarto esse indivíduo da conduta criminosa. Liame subjetivo, o que é isso? É uma conduta única, todos eles estão com a mesma vontade. Aquele, por exemplo, que deu dinheiro para matar, tem a mesma vontade daquele matador de aluguel, que é direcionado à morte da vítima. Tá ok? Identidade de crime para todos os envolvidos, todos eles respondem pelo mesmo crime. Eu que paguei, que dei o dinheiro, vou responder pelo homicídio da mesma forma que o matador de aluguel vai responder pelo homicídio. E existência do fato punível, tem que verificar se esse fato realmente é punível. Matar alguém é punível? É crime, é previsto, tem pena. Então, eu estou diante de um concurso de pessoas. Meus amigos, o artigo 29, parágrafo 1º, ele fala assim, ó, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Senhores, eu tenho que analisar no cenário que ocorreu se a participação foi pequena. Contribuiu, mas contribuiu pouco para o crime, para a realização do crime. Então é claro que aquele indivíduo tem que ter uma pena diminuída. Vamos colocar um cenário aqui. Por exemplo, vamos colocar um roubo a banco que é mais complexo. Eu tenho aquele cara que planeja tudo, o autor intelectual, aquele que tem a planta do banco, que dá a função, que distribui a função, perfeito? Que planejou tudo. Esse cara, a participação dele é gigantesca, é maior do que aquele cara que vai lá e vai colocar a arma e vai pegar o dinheiro. Concorda? Então, apesar da conduta típica dele não estar em lugar nenhum, porque ele não roubou, não colocou a mão no dinheiro, nem nada, não colocou a mão em arma, apesar disso tudo, foi ele que foi o mentor intelectual. Então, ele é um partícipe, mas vai merecer uma pena maior. Tá ok? Aquele que foi lá, que colocou a arma na cabeça do vigilante, que pegou o dinheiro, tem uma participação muito relevante. Mas imagina, senhores, aquele que foi lá antes só para ver o banco e falar assim, não, está tudo legal, está tudo livre, tem pouca movimentação, então a participação dele foi menor. A participação dele foi menor, a pena dele vai ser diminuída, vai responder pelo mesmo crime, roubo, mas com pena diminuída. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, isso aqui, senhores, é chamado de cooperação dolosamente distinta. Vamos colocar aqui. Ó. Meus amigos, eu combino com mais 4 pessoas de lesionar um indivíduo. Tá ok? Então, tem um indivíduo que é nosso inimigo e a gente combina assim, ó, vamos dar um pau nesse menino. Tá ok? Mas, senhores, é um pau até lesionar, até ele sangrar o nariz, até ele ter umas escoriações. Depois a gente dá a linha daquele local. Beleza? Beleza, todo mundo. Ó, não vai matar, é só couro na mão e tal, só para dar um corretivo nele. Beleza, todo mundo concordou. Chegando na hora lá, perfeito? Um dos autores da combinada lesão corporal vai lá, tira uma faca e mata o indivíduo. Meus amigos,
Os outros, são 4 autores, os outros 3 concorrentes não queriam participar do homicídio. Perfeito? Não anuíram com aquela conduta, combinaram que seria um couro na mão. Então, eles vão ter a pena da lesão corporal aplicada. Aquele que matou, que tirou a faca e matou, vai responder pelo homicídio. Tá ok? Agora vejam bem, vamos colocar outro cenário, não é? Questão de briga em estádio de futebol. Meus amigos, é previsível, é possível prever que naquela montoeira de gente brigando e batendo, etc., ocorra mortes? Isso é previsível. Por quê? Porque as pessoas podem pisar em cima, dar paulada, todo mundo concordou com aquela briga generalizada. E não se preocuparam em ocorrer ou não ocorrer mortes. Quando a morte é previsível, ou seja, quando o fato mais grave é previsível, aí eu tenho que ter até aumento de pena. Porque o fato é previsível. Tá ok? Vamos continuar. Circunstâncias incomunicáveis. Meus amigos, ainda no concurso de pessoas, circunstâncias incomunicáveis. Olha o artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Vamos lá. Coloquei aqui a diferença de condição e circunstância só para conhecimento, mas o que é importante a gente tirar desse artigo 30 é que se o fato tiver atrelado ao indivíduo, for circunstância ou condição de caráter pessoal, só ele que terá ou a vantagem ou a desvantagem perante aquilo, ou aumento de pena ou diminuição de pena em decorrência daquela característica. Então vamos lá. 3 indivíduos cometem um crime de roubo. Então eu tenho concurso de pessoas, mais pessoas praticando o delito. São coautores. Ok. Um deles é reincidente, comportamento dele é ruim perante a sociedade. Perfeito? Ele é um indivíduo agressivo. Essas circunstâncias vão prejudicar só ele. Quer dizer, esse indivíduo vai ter uma pena aumentada por conta dessas características de caráter pessoal. Eu tenho os outros 2 que são primários, ou seja, foi a primeira vez que eles estão praticando um delito daquela natureza, tá ok? Não tem circunstância nenhuma desabonadora. Então, é lógico que a pena deles também vai corresponder a uma redução, a uma diminuição. Tá ok? Vejam bem. Agora, quando essas circunstâncias são elementares do crime, aí se comunica. O que está falando aqui? Não se comunica por quê? Porque, no nosso exemplo, esses 2 que são primários não podem receber uma pena maior, não podem receber a pena aumentada pela reincidência desse outro indivíduo, desse terceiro autor. Então é por isso que não se comunica. Agora, o que é elementar do crime que se comunica? Quando o fato estiver previsto na letra da lei, ou seja, é elemento que constitui aquele crime que eu estou praticando, aí se comunica. Por exemplo, peculato. Nós vamos estudar, não preocupa com o crime. Só com um exemplo para ficar mais claro. Peculato. Peculato é um crime que é praticado pelo funcionário público. Então vamos colocar o peculato apropriação, onde o funcionário público ele tem a guarda de um determinado bem e em dado momento ele subtrai, ele se apossa daquele bem, ele se apodera daquele bem como se ele fosse o próprio dono, mas ele não é o dono, ele tem a posse em decorrência da função dele. Senhores, se neste momento eu sou um terceiro que não sou funcionário, mas auxilio a prática do crime pelo funcionário,
Eu vou responder por qual crime? Por peculato também. Por quê? Porque esta questão de ser funcionário é elementar do crime. Quando eu pratico um fato junto com o funcionário público, essa elementar do crime se comunica ao outro coautor. Ou seja, esse ser funcionário vai se comunicar ao outro coautor e ele responderá pelo mesmo crime. Tá ok? Bom, aqui eu venho e trago a questão de alguns exemplos, né, para ficar bastante claro, com relação ao concurso de pessoas, né? Esse aqui falando sobre as condições e circunstâncias pessoais que vão se comunicar, não é? Infanticídio, por exemplo, é uma característica da mãe, tá ok? Mas se eu sou o pai, infanticídio é um crime onde a mãe mata, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho. Então é um crime destinado à mãe. Mas se o pai auxilia naquilo ali, ele vai responder também. Essa circunstância vai se comunicar ao pai. Tá ok? Vamos lá. Então coloquei aqui o que não se comunica, né? Por exemplo, se eu sou reincidente e o outro coautor é primário, essa circunstância da reincidência não vai se comunicar ao outro coautor, porque é circunstância de caráter pessoal. Tá ok?